Olá, olá, você que está aí chegando, muito boa tarde. Aqui, Rafael Zorzeto com você, dando sequência mais uma vez nas nossas lives, né, que nós fazemos toda terça, toda quinta-feira, trazendo assuntos importantes para você, como ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos, não é? E nós estamos juntos aí toda terça-feira e toda quinta-feira às 3 horas da tarde, aqui para o r.zorzeto, horário de Brasília. Lembrando você que a gente também tem material, tem um conteúdo bem legal ali no rafaelzorzeto.com.br, que você pode estar participando ali e assistindo várias entrevistas que nós já tivemos ali, como Fala aí Pastor, por exemplo, com assuntos diversos e variados sobre a educação dos nossos filhos, sobre o trabalho com os nossos filhos e tudo mais. E hoje nós estamos aqui dando sequência nessa ideia, nesse projeto, como você ter um relacionamento saudável com seus filhos com princípios cristãos. E o tema que a gente vai estar trabalhando hoje é bem legal, né? Que é, você sabe quem realmente é o seu filho? Realmente você tem esse entendimento? Quem é o seu filho? Entendeu? Independente até mesmo da idade dele ou não, para que você tenha esse conhecimento, você realmente tem esse conhecimento de quem é o seu filho, a forma que você trabalha, a forma que ele vive, como ele age dentro de casa, você sabe quem é. Porque muitas vezes acontece isso com a gente, né? Nossa, mas eu não criei filho assim, eu não criei para isso, eu não estou entendendo por que estão tendo, ele ou ela está tendo essa atitude, não é? Não foi esse filho que eu gerei, esse filho que eu criei. Então, a gente tem essa questionamento, né, dentro de nós mesmos, de dúvida, né? Quem é o meu filho? E nessa série que nós estamos de lives toda terça e quinta, falando sobre isso, nós já tivemos assuntos tremendos, ambiente dentro de casa, por que a escola e a igreja não dão conta do meu filho? Outras coisas mais nós falamos, a ingratidão dos filhos, não saber lidar com as emoções dos nossos filhos e muita coisa mais, muita coisa legal. Os outros julgarem os nossos filhos, e nós falamos sobre isso na semana passada, na questão da própria educação, né? Educação dos nossos filhos, como que nós educamos os nossos filhos, como que nós treinamos e capacitamos os nossos filhos. Então, se você tem alguém que acha interessante para estar ouvindo esse tema de hoje, eu não sei quem é meu filho. Você sabe realmente quem é o seu filho, quem é a sua filha? Então manda, já pega o aviãozinho, já manda para as pessoas que você ama, que gostaria de ouvir um pouco disso, desse comentário da gente hoje está conversando sobre esses assuntos aqui que eu acho bem legal também, bem interessante para que a gente junto possamos estar tratando essas coisas, ok? Então vamos lá. A questão é o seguinte: primeira coisa para que nós possamos entender, não é? De ter um relacionamento saudável com os nossos filhos. A gente muitas vezes nós nos perguntamos, será que o meu filho, eu sou amigo do meu filho, eu sou amiga da minha filha? Ou ser amigo dos filhos é bom ou é ruim? Como que é isso, não é? Porque a gente precisa entender, porque se eu não conheço, não sei nem quem é o meu filho, quer dizer que eu estou distante dele, ou ele está distante de mim. Agora, por que que há esse distanciamento? O que que gerou o distanciamento entre nós? Então, nós precisamos entender essas coisas, né? E muitas vezes são as nossas próprias atitudes, como vários assuntos nós falamos aqui, que pode chegar a esse ponto da gente ficar nessa situação. Será que os meus filhos realmente me amam ou não me amam? Não é verdade? Então, assim, muitos filhos, né? Você com certeza já deve ter ouvido isso, ou algumas pessoas dizerem, enfim, que meu pai é o melhor amigo, meu pai é o meu melhor amigo. Mas de repente essa criança cresce, chega num estágio mais lá na frente e desaparece. E a conversa não é tanto assim, embora tenha esse sentimento, mas não expressa tanto. E aí a gente fica com aquela situação preocupada. Será que realmente os nossos filhos nos amam? Será que realmente estou fazendo a coisa errada, a coisa certa? Não é? Então, muitas vezes, é isso que acontece na relação entre pais e filhos. O relacionamento deles é muitas vezes isso, não é? Essa proximidade, onde os filhos acham os pais como herói, certo? Meu pai é meu herói, ou o meu pai é simplesmente o meu pai. Então nós precisamos entender, porque essa atual geração aí, né, pertencente à geração Y, que são os pais atuais, pais mais novos, né?
Com certeza foram criados um pouco diferente com os pais mais antigos. Por exemplo, meus pais, né, criados pelos meus avós, onde o meu avô, pai da minha mãe, ele nem tinha diálogo, nem conversava dentro de casa, e era simplesmente uma situação de obediência. Eu dou a ordem e você obedece. Simples assim. Então, muitas vezes, né, os nossos pais foram criados assim, e por eles não ter essa sabedoria, não souberam trazer isso para nós, não souberam passar isso para nós como filhos, e nós, consequentemente, para os nossos filhos, e aí as crianças, a gente não cresce com esse relacionamento. Então, dá a entender que os nossos filhos não são os nossos amigos. É claro que nós precisamos estabelecer limites, nós precisamos impor regras, porque senão a criança sabe como que o trenzinho é louco, né? Ele vai te testando a todo tempo, vai testando você a todo tempo. É impressionante, mesmo quando o bebê. Você pai, você mãe, se lembra quando o seu filho era bem pequenininho, não é? As atitudes deles, o que eles faziam é sempre querendo mais. Muitas vezes você pega a criança, ela dá tapa no rosto, não é? Quantas vezes aconteceu isso aí com você também, não é? Então, você está cuidando dos filhos, está cuidando do bebê, ele vem dar um tapa no seu rosto. Por que a criança faz isso? Por que a criança tem esse sentimento? Porque é a natureza, não é? A natureza já está do egoísmo, a natureza do pecado, desde quando nós nascemos, já está dentro de nós. Cabe na evolução, no crescimento da criança, no tratamento com os pais, na educação da família, instruir. Conforme nós sempre falamos, Provérbios 22:6, instruir a criança no caminho que deve andar para quando crescer, não venha deles desviar, não é? Então, é o que nós queremos trazer aqui para você, para que você tenha um relacionamento saudável com seus filhos, principalmente com princípios cristãos. E o que nós estamos falando hoje é: quem é o meu filho? Quem realmente é a minha filha? Entendeu? Então, muitas vezes isso, a gente pode nós podemos nos perguntar isso. E aí nós estamos falando sobre essa questão de ser amigo ou não dos nossos filhos, né? Então, assim, estamos falando sobre isso, que é necessário sim impor limites, porque as crianças não têm regras, então elas vão crescendo da forma que a gente deixa. E muitas vezes nesse ponto é onde pega. Por quê? Porque por conta da nossa ausência, por conta do nosso trabalho, pais que realmente tem muita coisa para fazer, buscar o salário, buscar pagar as contas. Aí a nossa ausência, quem educa e ensina os nossos filhos é a televisão, as redes sociais e tudo mais. E aí nós chegamos muito cansados em casa, e é onde a criança demanda uma energia e necessita que você despreenda uma energia sobre a vida da criança para que possa cuidar dela, possa abraçar, possa beijar, brincar, ter paciência. A gente muitas vezes não tem. E aí nós bloqueamos as emoções dos nossos filhos, eles externizarem algum sentimento que eles estão ali dentro deles, que isso pode gerar conflitos lá no futuro. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essas coisas. Então, é importante nós termos um relacionamento profundo com os nossos filhos e também com disciplina, porque muitas vezes a gente se preocupa com isso, não se preocupa com isso na verdade. Por conta da nossa ausência, a gente deixa as crianças fazerem o que querem, deixa dominar tudo, deixa quebrar tudo, arruma a bagunça do filho, sempre se coloca à frente do filho quando faz alguma coisa errada, principalmente nos relacionamentos na igreja, lá fora, na sociedade. E aí o pai sempre coloca no lugar a criança, então nunca vai ter responsabilidade, porque o pai e a mãe sempre estão assumindo as responsabilidades dos filhos. E por conta dessas situações, dessa falta de disciplina, falta de aproximação, a criança pode crescer com muitas dificuldades no futuro. Por exemplo, adultos frustrados, porque não tiveram limitações, não é? As crianças que não têm limite, quando elas crescem adultos frustrados. Por quê? Porque o que acontece? Conforme você vai instruindo a criança, conforme você vai educando a criança, você vai estabelecendo os limites, como nós falamos, e as regras. Se ela não tem limite e regra, a sociedade vai estabelecer limite e regra. E quando a sociedade estabelecer limite e regra, ela não vai saber lidar com isso, porque você não ensinou aí dentro de casa. Então, geram adultos frustrados, né? Pessoas incapazes de lidar com problemas diversos. Olha como isso é sério. Se você não resolver, como nós já falamos sempre aqui, a criança, por exemplo, está com uma dificuldade, a criança está passando por uma situação complicada, e você dentro de casa, ou uma situação na família, né, que de repente a criança foi exposta àquilo, a família inteira se expôs.
traga, conversa, mostra como resolver o problema. E aí você vai ensinar essa criança para que quando ela tenha problema no futuro, ela tenha sabedoria para resolver, porque você ensinou. Entendeu? Porque a criança, os nossos filhos estão sempre vendo tudo que nós estamos fazendo. Nós somos referencial máximo para os nossos filhos de vida, de fé. Você instrui a criança no caminho, instrui aquilo, gera fé no coração dela. Quando você, dentro de casa, pai e mãe, enfrenta os problemas, enfrenta as dificuldades, dependendo da idade dos seus filhos, coloca lá, olha, vamos orar por essa situação, vamos juntos, vem aqui, vamos reunir a família, vamos orar. Aí quando a coisa acontecer, celebrar a vitória, eu sempre falo isso, celebrar a vitória, olha, nós conseguimos, olha o que Deus fez por nós. Isso vai gerando fé na vida da criança. Agora, se você não celebra, pelo menos até mesmo as simples vitórias, olha, conquistamos isso, conseguimos o que nós estávamos sonhando tanto, deu certo, graças a Deus, você viu que Deus está no controle, aí não adianta, legal, beleza, deu certo, a criança, bom, tá bom, ainda vai perdendo o senso de valorização, né? Adultos que não aceitam ser contrariados, isso é muito interessante. Lembra que nós estamos aqui falando que quem realmente é o meu filho? Aí nós entramos nessa linha da disciplina e da educação. Mas ser amigo do meu filho, será que eu sou amigo do meu filho? Mas ser amigo, então eu não posso discipliná-lo porque eu sou amigo? Então nós estamos falando sobre isso. Sim, se você não disciplina os seus filhos, se você não educa, se você não instrui, vai acarretando essas coisas que nós falamos. Adultos frustrados, pessoas incapazes de lidar com problemas diversos, adultos que não aceitam ser contrariados, dificuldades em superar obstáculos, crianças que não sabem, jovens depois se casam, passam pelas dificuldades no casamento, não sabem resolver, porque dentro de casa você também não expôs o seu filho a dificuldades, ensinando a ele tomar decisões. Eu quero fazer isso. Não, filho, isso agora não dá, acabou, quem manda aqui sou eu. Mas espera aí, será que é assim mesmo que nós fazemos? Ou realmente, olha, vem cá, filhão, eu vou te explicar. No momento não dá, dificuldade financeira, estamos passando por essa situação no momento, daqui a pouco vai dar. Mas você tem alguma outra ideia como a gente possa resolver isso? Ou você estabelece 3 situações para que ele decida entre as 3, para que a criança possa começar a tomar decisão, começar a gerar isso no seu coração, para que quando ela crescer, ela venha ter sabedoria, não é? Imaturidade emocional, se você não trabalha isso, se você bloqueia os sentimentos dos seus filhos, qualquer coisa que ele vai externizar, você, para, agora não tem paciência, agora não dá, estou cansado, está corrido, depois a gente conversa, e você não dá atenção, não prioriza, a criança não tem um sentimento de pertencimento àquele lar, de propriedade, aquilo ali, eu estou na minha casa, eu estou na minha família, eu tenho direitos e deveres aqui, obrigações, direitos e deveres, aí fica difícil, aí começa a ter os bloqueios emocionais, porque não foi desenvolvido dentro da criança isso, falta de postura com superiores, principalmente no trabalho, lá na frente, como nós já falamos, se você não estabelece posicionamento, postura para os seus filhos, isso pode acontecer. A criança muitas vezes, quando cresce, não tem autonomia, decisão. Não, peraí, eu acho isso, não, eu não concordo com isso, vamos fazer assim, eu acho que deve ser desse jeito. Por quê? Porque você nunca ensinou, sempre bloqueou os relacionamentos. Então lembre-se disso, você pode ser amigo, mas nós vamos entender o que é ser amigo e o que é ser pai, tá bom? Nós vamos chegar lá, fica aí que você vai entender, não é? Não sabem realizar julgamento sem o aval de alguém. Então, se você não ensina o teu filho ou a tua filha a passar por obstáculos e por situações que elas têm que enfrentar, tomar decisões, mesmo se errar, e se errar você não vai lá massacrar, se não errar você vai lá e falar, beleza, aconteceu, errou, mas levanta, vamos para cima, igual andar de bicicleta, vai cair, mas você vai levantar e vai aprender, vai ficar forte. Aí quando crescer, a criança vai ter essa sabedoria. Então, a criança, os nossos filhos, muitas vezes passam por situações problemáticas e nós como pais temos que ter sabedoria para instruir, para formá-los nesses caminhos. Lembrando que aí a criança pode entrar com birra, pode entrar com discussão, e você vai trabalhar isso, mas sempre assim, olha, nada de autoritarismo, não, acabou, quem manda aqui sou eu. Não, vem cá, vamos fazer assim, então eu acho que a gente pode fazer essa linha, o que você acha de a gente fazer aquilo? Não, isso não quer, pai, eu quero assim, acabou. Não, então peraí, agora você precisa entender que tem uma hierarquia aqui, que o papai e a mamãe que manda, e nós vamos fazer desse jeito que é melhor para toda a família, tudo bem? E aí vai instruindo, para que a gente gere essa formação na vida dos filhos. Aí você pode perguntar, então peraí, então você quer dizer que os pais não podem ter então um relacionamento aberto com os seus filhos?
Porque se eu não posso ser amigo, amigão, e aí, amigão, vamos conversar aqui. Eu não posso ter um relacionamento aberto. Sim, nós podemos ter um relacionamento aberto com os nossos filhos, mas nunca deixar que os nossos filhos resolvam os nossos problemas. Nós passamos para eles, explicamos como que são os problemas dentro de casa, problema financeiro, problema no trabalho, problema no relacionamento, e aí nós explicamos para os nossos filhos, olha, tá vendo? Lembra aquele problema? A gente resolveu assim. Lembra o papai estava com um problema no trabalho, assim, assim, assim? Nós resolvemos dessa forma. E vai trazendo o filho para perto, porque muitas vezes a reclamação dos pais é, eu perdi o coração dos meus filhos. Eles estão distantes. Então tem que resgatar, trazer de volta. Ah, mas está uma certa 15, 16, 17 anos, não quer mais saber. Não, começa a trazê-los para ajudar, então, nesse caso, as decisões da família. Aí sim, porque ele já tem uma idade para isso. O que você acha da gente fazer isso? Nós estamos precisando de um pouco mais de dinheiro para pagar umas contas. E se nós vendermos isso? Se eu for vender um lanche, alguma coisa assim, você vai me ajudar? Se nós fizermos assim, tal, tal. E aí vai trazendo a criança para perto. Então você vai voltando com o diálogo. Você pode ser amigo do seu filho, sim, mas entenda que ser amigo é diferente de ser pai. Você pode ser amigo e não ser pai, ou você pode ser pai e ser amigo. Então primeiro você é pai e você traz o filho para perto, porque o amigo é de igual para igual, pai é diferente. Entendeu? Então muitas vezes o teu filho sim vai precisar de uma amizade legal, não tem problema, pode terceirizar essa amizade para outras pessoas, mas o importante é você ser um pai ou uma mãe presente, estar sempre junto, nunca ausente, porque você vai perder até isso. Além de perder a amizade do seu filho, você perde a qualidade de pai e mãe, porque perde a confiança dos seus filhos. Entendeu? Então, como a gente deve manter um diálogo com o meu filho se eu não sou amigo dele? É o que eu estou dizendo agora. Não é pai, não é amigo. Você pode ser um pai amigo, não amigo pai. Tá entendendo? Então, como fazer isso? Aí, estipulando limites, estabelecendo as coisas e sendo pai na hora que deve ser pai. Olha, não pode, não é legal, eu não vou autorizar você. Ah, eu quero sair para tal lugar. Não, esse lugar não é interessante. Ali as pessoas estão fazendo isso, aquilo, eu não vou deixar. Ah, mas por quê? Mas por quê? Vai ficar bravo, vai falar que eu te odeio e tudo mais. Mas amanhã vai te beijar e te abraçar. E quando tiver maturidade, vai entender. Meu pai me ama, minha mãe me ama mesmo. Por quê? Porque tem amigos aí que faz o que quer, a vida está uma desgraça. Meu pai muitas vezes, minha mãe nunca, muitas vezes não deixou eu fazer isso ou fazer aquilo, porque me ama. E olha onde estão meus amigos, onde estão eles? E olha onde eu estou hoje. Então, realmente, faz o que é certo, mas com amor, com graça, não é? Os amigos, né, como eu estou dizendo, possuem uma relação de igual para igual. Eles são iguais. Os relacionamentos são iguais, não é? Então tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes os filhos querem atropelar. E aí você coloca, tem que colocar, olha, peraí, isso aqui é a decisão do papai, você não está desrespeitando, entendeu? Isso aqui não é legal. Então nós precisamos entender que é possível nós termos um relacionamento saudável com os nossos filhos, com princípios cristãos, desde que nós possamos entender, não é? Até onde eu deixo o meu filho agir, até onde ele pode fazer. Porque senão vai ficar essa situação. Aí a pergunta sempre vai ser, eu não conheço meu filho, eu não criei filho para isso, essa desgraça, esse trem, porque eu não criei para isso. O que acontece? Por conta do teu distanciamento. Então você, com falta de sabedoria, falta de inteligência emocional, falta de discernimento das coisas, deixou o seu filho à deriva. E agora você quer exigir dele uma obediência, ou dela uma obediência, e aí já fica complicado, porque fica um autoritarismo. Então entenda isso, que você, se foi um pai ausente, se foi uma mãe ausente, é hora de resgatar isso. E como você pode resgatar isso? O primeiro passo simples e mais poderoso de um resgate de um relacionamento é conversar. É conversar. Ah, mas meu filho não conversa, minha filha não conversa, mas comece a criar situações para conversar. Situações, não, ó, como é que você está aí? Agora a tua vida como é que está? Não, crie situações dentro de casa. Situação, ó, você viu que a vovó fez isso, o que você acha da gente fazer aquilo lá? E vai criando situações, gerando um ambiente para reconquistar o coração do filho, reconquistar o coração da filha. Porque se você está pensando assim, puxa vida, quem é meu filho? Eu não conheço. Será que ele não está pensando isso de você? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Essa pessoa que está dentro de casa, que só me dá bronca, que só quer ensinar aquilo que ele aprendeu ou que ela aprendeu, que acha que é o único jeito certo, não escuta o que eu falo. Eu como filho, eu como filha, quero dar algumas ideias, nunca é válido a minha palavra, então eu fico quieto.
Nunca ninguém me escuta porque eu sempre estou errado, sempre a minha voz não adianta. Então entenda isso. Entenda, em nome de Jesus, que os filhos, eles fazem parte da construção da família. Os filhos fazem parte. A unidade do casal é importante, não é? É a unidade da família, porque o que acontece com o filho repercute no pai, o que acontece com o pai e na mãe repercute nos filhos, e assim vai. Então é importante ter um relacionamento saudável, é importante ter um relacionamento de conversa, porque senão você vai ficar com essa coisa na cachola, sempre pensando assim, puxa, quem realmente é meu filho? Quem realmente é o meu filho? Então entenda que o teu filho, a tua filha, é uma obra preciosa de Deus. É uma criação extraordinária de Deus. E esse filho, essa filha que está na tua casa, com certeza, se você instruir nos caminhos, se você recuperar esse relacionamento, ele vai ser poupado de muitos traumas futuros, de muitos traumas que o mundo pode levar aos nossos filhos. Porque se eles não têm sabedoria, imagina na hora que migrar ou ingressar para uma universidade. Como que vai ser na faculdade? Como que vai ser os relacionamentos ali? Porque se você não tem um relacionamento próximo, se você nem sabe quem é o teu filho, imagina lá na frente. Então nunca é tarde, se você está ouvindo isso, é que você realmente, Deus te colocou aqui, porque a Bíblia diz que nada é por acaso, né? Que o Senhor faz parte de todas as coisas, o Senhor está em todas as coisas. Então o Senhor te trouxe aqui para que juntos nós possamos construir um relacionamento saudável, uma estrutura saudável dentro de casa, para que possamos formar os nossos filhos com bases cristãs, com princípios, porque isso tem a ver com caráter. A formação tem a ver com caráter, com a base da formação. Criança até 7, 8 anos de idade, né, tá formando a sua personalidade, tá formando o seu caráter. Ainda não tem o cérebro completo para poder tomar decisões, mas você pode ir instigando, instruindo o seu filho ou a sua filha para que tome decisões saudáveis, decisões que realmente possam mudar a história. Então entenda isso. Quem realmente é o meu filho? Será que a pergunta não é o contrário? Quem realmente estou sendo para o meu filho? Quem realmente estou sendo para minha filha? Será que eu sou um pai verdadeiro? Será que eu sou muito mais amigo do que pai? Que aí você quer, igual falamos no começo, você quer suprir uma ausência tua de trabalho, de viagem, de correria, sendo amigo, e aí você não tem uma autoridade ou uma autonomia, um espaço para poder trazer uma cobrança para o seu filho, uma cobrança para sua filha, porque você só cobra demais, a tua ausência não te dá esse crédito para que você possa cobrar alguma coisa dos seus filhos. Então comece a pensar nisso, comece a construir de novo, faz uma reconstrução, entendeu? Você começa a ressignificar a sua história. Eu preciso trazer um outro sentido, porque esse sentido que eu trouxe, essa direção que eu trouxe para minha família, está indo para um caminho horrível, está indo para um caminho de desgraça. Cada vez mais eu me distancio dos meus filhos, cada vez mais o nosso relacionamento está se quebrando, está se destruindo. Então pensa nisso, tome um posicionamento a partir de agora, de trazer os filhos para perto, trazer o relacionamento para perto, estar junto de novo, para que possa haver a partir daí uma construção. Entendeu? Uma construção. Vamos construir relacionamentos saudáveis com princípios cristãos, vamos construir uma base saudável. Vamos estar juntos aí para que, em nome de Jesus, os nossos filhos, a nossa família seja estruturada, porque entenda que a família é o maior bem de Deus. Deus mandou para o homem e falou: olha, multiplica sobre a terra. Quando Adão e Eva estavam ali, domina, sujeito, domina sobre a terra e multiplica e cria tudo teu. Eu criei para você. Domina, multiplica. É isso que Deus fez para nós, para que possamos multiplicar, gerar filhos, instruir filhos, lançá-los lá na frente como flecha, diz a palavra de Deus, para que eles possam ir longe, mas que vão longe, que possam ir longe, mas com caráter, com sabedoria, com dignidade, com responsabilidade, levando o DNA que você quer tanto implantar na vida dos seus filhos, mas para isso precisa construir os relacionamentos. Então entenda que você pode sim olhar para o seu filho e falar: eu sei quem é meu filho, eu sei, meu filho é extraordinário, minha filha é. Se não está sendo, vai ser em nome de Jesus. Abre a tua boca para declarar, entendeu?
A fé sem obras é morta, diz a palavra de Deus. Começa a fazer, começa a agir, começa a declarar sobre a vida dos seus filhos, começa a profetizar, vai dar certo. Nós vamos construir um relacionamento saudável, nós vamos construir um relacionamento abençoado diante de Deus, para que em nome de Jesus o diabo, para que o mundo não destrua a nossa família, a nossa casa, porque lá na frente quem vai sofrer são os seus filhos, você vai sofrer a dor do distanciamento, a dor da perda como pai, como mãe, e o seu filho vai sofrer, puxa, meu pai, minha mãe nunca me ensinou isso. Então nunca é tarde, em nome de Jesus, para que você possa ter um relacionamento, resgatar esse relacionamento, trazer novamente esse relacionamento para dentro da sua casa, em nome de Jesus. Então entenda isso, que é possível. Não perca tempo, agora, resolva agora aquele relacionamento, aquela situação de briga, aquela situação de dentro de casa que não se resolve. Se humilhe na presença de Deus, vai chorar na presença de Deus se for preciso pai, se for preciso mãe. Se entrega diante de Deus e fala: Deus, eu errei nisso, eu errei naquilo, essa situação está complicada, essa situação está errada, mas por favor me dê sabedoria. Por isso que eu de alguma forma quero te ajudar com os meus erros, com as minhas falhas na educação também das minhas filhas, para que você possa crescer e ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. É para isso que nós estamos aqui. Toda terça e toda quinta-feira a gente está se encontrando nessas lives, para que esse relacionamento da sua família possa ser saudável, possa ser estruturado. Então, só trazendo para que você fixe mesmo o tema da nossa live de hoje, lembrando que toda terça e quinta nós temos uma live às 15 horas horário de Brasília, aqui no @r.zorzet, e nós estamos falando sobre como ter um relacionamento saudável com seus filhos, com bases cristãs, com princípios cristãos. E hoje nós falamos: quem realmente é o meu filho? Aí nós falamos sobre isso, mas por que você não sabe quem é o seu filho? Será que o seu filho não faria essa pergunta para você: quem é o meu pai? Por quê? Porque nós nos distanciamos dos nossos filhos, nós não disciplinamos, nós não educamos, nós não instruímos, e aí nós vimos que pode acarretar muitos problemas com os nossos filhos, desde adultos frustrados, pessoas incapazes de lidar com os seus problemas diversos, adultos que não aceitam ser contrariados, dificuldade de superar obstáculos, imaturidade emocional, falta de postura com os superiores, principalmente no trabalho, não possuir autonomia, né? Não sabem realizar julgamento sem aval de alguém. Então nós falamos sobre isso, porque crescem crianças frustradas e serão adultos frustrados lá na frente, porque você não disciplinou, por conta da falta da sua ausência, por conta do trabalho e tudo mais. Então eu quero ser amigão do meu filho, mas amigo não é pai. Você pode ser um amigo e não ser pai. Agora, você sendo pai, você também é amigo. Porque tem diferença, nós falamos sobre isso aqui também hoje. Então você pode ser um pai amigo, mas mostrando primeiro o que é pai. Filho, papai precisa disciplinar você. Filhona, papai vai precisar disciplinar, vai ter que ser desse jeito. Ah, mas você não é meu amigo, sou teu amigo. Por ser o teu amigo, principalmente eu sou o teu pai, então eu preciso te disciplinar e instruir nisso. Porque a amizade é o mesmo nível, agora ser pai e mãe é diferente. Então traz para perto, nós falamos sobre isso. Então eu não posso ter um relacionamento com os meus filhos? Lógico que pode. Sempre deixando claro isso. Ah, mas eu perdi o relacionamento. Então traz de volta. Crie situações para que vocês possam estar juntos. Situações para sair, situações para ganhar novamente o coração dos filhos. Como manter um diálogo com o meu filho se eu não sou um amigo dele? Nós falamos sobre isso também. Não tem problema. Traga uma relação de pai para filho. Crie situações dentro de casa para que o teu filho precise tomar uma decisão com você, ou te ajudar a tomar uma decisão dependendo da idade dele, para que você traga para perto esses relacionamentos, entendeu? Então, precisamos entender que a base é o relacionamento, a base é trazer o relacionamento de volta. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus entendimento. Deus me dê entendimento, me dê sabedoria, para que eu possa, Deus, instruir os meus filhos, instruir o nosso relacionamento dentro de casa, o meu marido, a minha esposa, em algo saudável, algo que possa realmente transformar a nossa história. E é isso que eu queria trazer hoje para você. Então, antes de perguntar, nossa, quem é esse menino, quem é essa menina? Pergunte, será que eu realmente não estou distante? E o meu filho, quando olha para mim, ou minha filha olha para mim e fala: eu não conheço meu pai, ou não conheço. Quem é meu pai? Quem realmente é meu pai? Quem realmente é a minha mãe? Então entenda isso. Claro que nós partimos por uma linha de educação, uma linha de instrução, mas tem casos também que os filhos precisam de disciplina.
precisam de disciplina, precisam ser educados e instruídos naquilo que eles estão fazendo, precisa entender que o que eles fazem tem responsabilidade no que eles fazem. Então, se você dá uma direção, se você dá uma ordem, mesmo assim eles não cumprem aquela direção, aquela ordem, então tem uma disciplina em cima daquilo, tem uma consequência. Os filhos precisam entender que tudo traz consequências, como nós falamos, né? Um dia a conta fecha, entendeu? Então um dia o que o filho plantou, ele vai colher lá na frente. Então ajude ele a plantar. E agora se ele está colhendo, então você explica, olha, lembra filho, filha, papai e mamãe sempre educou e você fez, olha o que está acontecendo. Lembre-se que o que o homem plantar, isso o homem ceifará, diz a palavra de Deus. Então tudo que você planta, você vai colher, então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Aí você vai trazendo o filho para perto e vai disciplinando no que deve ser correto. Você vai num shopping, vai num lugar, a criança bota fogo, quebra tudo. Então você precisa, olha, eu preciso disciplinar. Mas entenda que, por ele estar fazendo isso, será que era uma ausência minha de estar perto, de educação, de falar com perto, de estar perto, de conversar, de diálogo com o meu filho, porque ele quer chamar minha atenção lá fora, quer chamar minha atenção principalmente com os outros, porque eu paro, porque eu fico com vergonha, entendeu? Lógico que isso é um outro assunto, mas nós estamos só tendo aqui uma base, um pouquinho, para que você possa entender, não é? Que é possível ter um relacionamento saudável com seus filhos com base e princípios cristãos. Então hoje nós trouxemos isso. Tenha um relacionamento saudável, traga os seus filhos para perto. Você pode ser próximo, mas entenda que você não pode ser somente o amigo do seu filho ou da sua filha. Você tem que ser primeiro ser pai. E aí você traz esse relacionamento, deixando claro para eles qual é a diferença de ser pai e ser amigo. Entendeu? Porque senão só ser amigo, a criança vai achar que está no mesmo nível que você. E aí você pode perder a autoridade daquilo que você está falando. E para dar sequência em tudo isso que nós estamos falando, toda terça e quinta, estamos falando sobre isso, não é? Na próxima live, então, nós vamos falar sobre falta de confiança dos filhos em relação a se abrir com os pais. Pais que são muito opressivos. Nós vamos falar sobre isso. Por que meu filho não conversa muito comigo? Será que você não é muito opressivo? Por que meu filho não tem relacionamento comigo? Será que você não pega demais na cabeça dele? Então, essa será a nossa próxima live. E lembrando você pode seguir a gente ali também no Facebook, que é @r.zorzeta, no Instagram você está aqui comigo, e no YouTube, Rafael Zorzeta. Todos esses vídeos ficam lá no YouTube. Se você quiser lá, entra lá no Rafael Zorzeta e no YouTube você vai estar também vendo tudo isso. Nosso